Então, queridos, hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E sempre, quando nós estamos num culto de ceia, me vem essa inspiração, esse desejo de esclarecer cada vez mais o propósito da ceia, quem nós somos em Deus, o que realmente esta obra atingiu a nossa vida, o que ela fez por nós. Porque muitas vezes nós estamos como cristãos, como filhos de Deus, e nós não estamos vendo, entendendo, percebendo a ação de Deus na nossa vida. Estamos tendo uma vida de qualquer jeito. Eu tenho ficado muito atento e num certo sentido até preocupado, porque nós temos visto que a igreja do Senhor, o evangelho deixado por Jesus Cristo, ele tem sofrido várias alterações ao longo da caminhada. Nós sabemos que existe a modernização, existe hoje a tecnologia que favorece. A igreja do Senhor, ela precisa acompanhar isso. Eu não posso conceber, eu não posso imaginar que com o avanço tecnológico que nós temos hoje, se Jesus tivesse vindo numa época como essa, eu não posso conceber que Jesus também não estaria fazendo usufruto dessa tecnologia. Amém, queridos? Porque tudo isso tem um lado muito positivo. Então a igreja, ela precisa se modernizar, mas a igreja não pode se mundanizar. E nós temos que ter cuidado com isso. Sabe, queridos, eu vou ser muito humilde diante de você nessa noite e colocar o meu coração bem quebrantado mesmo diante do Senhor. Você sabe que eu tenho uma alegria no coração, uma gratidão a Deus, porque eu escuto, né? Sou de Marabá há 3 anos que a gente está morando aqui. Na verdade somos paraibanos, mas estamos aqui há 3 anos. E esse pouco tempo já tem sido suficiente para a gente andar em alguns lugares. E quando as pessoas perguntam, o senhor é pastor de qual igreja? E a gente diz o local. E pessoas às vezes estão se impressionando com a estrutura que Deus nos deu em tão pouco tempo. Ah, que prédio bonito, aquele prédio de vidro lá, que coisa maravilhosa. Eu não posso negar, queridos, que isso alegra o meu coração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não podemos cair nesse enredo, cair nesse ledo engano de que ser igreja do Senhor e estar bem como igreja é estar num lugar bem localizado na cidade, é estar num prédio que pode ser o desejo de consumo, força de expressão, claro, de qualquer pastor, de qualquer líder religioso, né? Então eu não posso me conter com isso, queridos. Eu preciso que você entenda que igreja não são as 4 paredes. Igreja somos nós. Aquilo que eu e você consegue resplandecer como mudança de vida, como um comportamento cristão, como um comportamento digno de ser abonado por Deus, aprovado por Deus, porque eu não quero que as pessoas elogiem você porque você faz parte dessa estrutura. Ah, sua igreja é muito organizada, sua igreja é muito bonita. Não, eu quero que as pessoas fiquem felizes com a sua vida quando você disser, rapaz, eu sou um cristão e tenho aprendido a palavra de Deus, e as pessoas olharem e disserem assim para você, rapaz, pela sua vida, pelo seu comportamento, eu queria saber qual é a sua denominação, eu queria saber onde é que você aprende isso, como você está sendo instruído, aonde você tem recebido instruções que têm feito a sua vida ter essa diferença, fazer um impacto na sociedade, ser referencial para a vida das pessoas. É isso que eu quero que me alegre. Eu não quero apenas ficar contente com aquilo que Deus está fazendo, queridos, porque se Deus deu um prédio desse tamanho, queridos, é porque esse prédio vai encher logo logo. Amém, queridos? E eu não quero as pessoas sendo atraídas para cá apenas. Por que eu digo apenas? Porque você precisa saber disso. Essa estrutura ajuda a atrair pessoas. Você precisa ser maduro para reconhecer isso.
essa estrutura ajuda a atrair as pessoas. As pessoas gostam de excelência, as pessoas gostam de algo que realmente seja um referencial de uma organização, de coisa de excelência. E nós queremos que isso não seja empecilho para as pessoas, procuramos sempre fazer o melhor, porque isso aqui é um reflexo da palavra de Deus que nós pregamos. Mas, queridos, eu não posso negligenciar, eu não vou negociar princípios do Evangelho para quem decide andar nessa visão. O Evangelho, queridos, ele tem sido, hoje, eu lembro, eu tenho 53 anos, eu fiquei decepcionado com você agora, muito triste. Porque quando eu disse que tinha 53, eu esperei você fazer aquele som assim, só. Mas tudo bem, eu vou permitir que você melhore a autoestima do seu pastor. Eu vou dizer de novo a minha idade e você me ajuda dizendo assim, só. Amém? Me ajuda aí, amém? Então eu tenho 53 anos. Não tem quem diga, só. Só isso, 53 anos. E queridos, eu posso dizer que eu ainda alcancei um tempo na minha infância, no meu início de consciência, quando eu comecei a desenvolver a idade da razão. Eu me lembro de um tempo onde era muito difícil alguém dizer que era crente, ou era muito difícil você não encontrava com facilidade um crente. Eu sou do tempo de que crente não era crente, crente era protestante. Era aquele que era visto como radical, era aquele como que não negociava nada em Deus e se convertia de uma hora para outra, já mudava radicalmente. E nós enfrentamos um período onde o Evangelho foi sendo facilitado, favorecido. E hoje, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, não é que tem que ter dificuldade com o Evangelho, não é isso. Eu quero que você me entenda. Mas eu quero que você saiba, queridos, que o Evangelho ele foi sendo facilitado e foi feito, vamos dizer assim, houve um desenvolvimento da palavra de Deus de forma tal que houve uma certa mudança na cultura do povo de Deus. E hoje parece que é mais aceitável, e até é mais aceitável se dizer que é evangélico hoje em dia do que antigamente. Então facilmente você chega num órgão público, em qualquer lugar da sociedade que você chegar, vai falar da palavra de Deus, você encontra lá uma pessoa, você é crente, que bênção, eu também sou crente. Na nossa família hoje está tão comum nós encontrarmos cristãos. Na minha época, quando eu comecei a entender sobre o que era esse negócio de crente, de protestante, era uma raridade você encontrar numa família ter um crente. Quem está entendendo isso? Aí qual é o cuidado, qual é o zelo que eu e você temos que ter? Para que juntamente com eu vou usar uma palavra para você entender, com esta pulverização do cristianismo, da palavra alcançando as famílias, não venha com isso a banalização. Porque todo mundo é crente, mas todo mundo está sendo crente de todo jeito. A referência mesmo, rapaz, fulano é crente, digno de todo crédito, digno de toda confiança. Hoje, às vezes, os patrões eles têm mais resistência de contratar um cristão do que contratar uma pessoa que não tem temor ao Senhor, porque os cristãos estão vivendo de todo jeito. Eles não têm mais uma referência. Fulano disse que ia fazer um negócio, rapaz, me enganou, mentiu. Fulano não, você deve estar enganado, porque fulano não é crente, aquele mesmo. Então os testemunhos têm sido cada vez mais gritantes. Sabe por quê, queridos? Porque nós não estamos levando a sério a obra da cruz. Nós não estamos verdadeiramente deixando cair no nosso coração quem nós somos. Nós ainda estamos vivendo um estilo de vida que parece que entrar para uma religião, se entra muitas vezes porque está sendo socialmente aceito. Agora é vitrine ser gospel. Não tem mais a resistência, não tem mais aquela crítica que se tinha antigamente, não tem mais aquela resistência.
E isso tem facilitado, sem sombra de dúvidas, porque tem muitas pessoas que são influenciáveis. Então, se ela acha que está sendo legal ser crente, vamos ser crente porque é legal. Não porque precisa mudar de vida. Não porque reconheceu pecados em sua vida e reconheceu que somente Jesus tem poder para perdoar pecados. E sabe, queridos, nós vamos entrar, queridos, numa linha de ensino da palavra nesse altar, nessa igreja, trazendo para nós um nível de responsabilidade, porque eu quero que nós possamos chegar lá na glória e o Senhor olhar para nós e dizer: filho bom e fiel, filho amado em quem eu tenho muito prazer. E não você viver de qualquer jeito, porque tem muitos, queridos, que estão sendo influenciados pela própria liderança. É a própria liderança que às vezes é referencial de que tudo pode. Liderança que toma vinho até se embriagar. Lideranças que não cumprem compromisso. Que tem 2, 3 mulheres. Que compra, não paga. E as pessoas estão assim achando que é normal isso, mas isso não é normal. Você é nascido de novo, você é uma nova criatura. A santidade do Senhor habita em você. Nós somos representantes legais do Senhor aqui na terra. Nós precisamos entender isso. Por quê, queridos? Porque não tem sido aceito, não tem sido razoável. As pessoas estão rejeitando. Agora é tido como legalismo, como desconfortável, como exagero, como excesso. Uma palavra que cobra das pessoas um estilo de vida que possa ser aprovado por Deus. As pessoas não estão preocupadas mais em serem aprovadas por Deus, apóstolo Carlos. Elas querem saber se são aprovadas pelo grupo de amigos que elas fazem parte, pelo grupo de sociedade ao qual elas estão envolvidas, se é na universidade, para ser aceito por aqueles que questionam a palavra de Deus, por aqueles que até se dizem ateu. Tem cristãos entrando num estilo, num comportamento de vida, para ser aceito por determinado grupo social. E eu e você não podemos negociar isso. Nós não podemos negociar aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Uma vida de qualquer jeito. Sabe, queridos, vale a pena ser fiel ao Senhor e não negociar a fé. Não negociar princípios cristãos. Sabe por quê, queridos? Porque eu vou te dizer, de um lado ou do outro que você esteja, um dia a conta chega. E quando a conta chega do lado de Papai do Céu é muito bom. Porque quando as bênçãos do Senhor se manifestam na nossa vida. Agora, qual é o problema, queridos? Estamos aqui hoje para celebrar a ceia do Senhor. Quantos aqui têm certeza de salvação? Você pode responder com convicção se você já entregou sua vida para Jesus, se você já reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida, que Ele perdoou os teus pecados. Agora deixa eu lembrar para você algo muito poderoso. E eu tenho batido nessa tecla e percebo que a gente precisa martelar mais nisso ainda, até desmiuçar isso aí. Eu e você, muitas vezes, só temos olhado para Jesus como Salvador. E esse tem sido o problema da igreja. Olhar para Jesus como Salvador é uma bênção para nós. E nós olhamos para Jesus como Salvador e já imaginamos que porque fizemos dele o nosso Salvador, nós agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus com Cristo. É um fato isso, sim ou não? É uma realidade. Mas eu queria lembrar algo para você. As promessas de Deus, existem promessas incondicionais, ou seja, que não dependem de nenhuma condição para que elas aconteçam. Por exemplo, Jesus Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Essa promessa de Deus, ela vai se cumprir, você crendo ou não. A humanidade toda pode decidir rejeitar essa verdade e não acreditar que Jesus vai voltar. Mas essa promessa de Deus não depende da humanidade. Vai acontecer, porque Deus prometeu e vai acontecer. Mas presta bastante atenção. Existe um estilo de vida, porque Jesus Cristo, Ele não é somente o nosso Salvador. Ele é também o nosso Senhor. E o Jesus Cristo, eu digo isso e essa frase é bem do jeito que eu falo mesmo. Jesus Cristo, Salvador, nos leva para o céu. Jesus Cristo, Senhor, vitória aqui na terra.
Eu quero examinar com você algumas coisas na palavra de Deus, para você entender. Quando a gente vai estudar a humanidade, nós vemos que da parte de Deus, tudo está projetado, tudo está liberado, aquilo que está no coração de Deus está disponível para ser manifesto na nossa vida. As bênçãos de Deus é o nosso destino. Para chegar nesse destino, existe um caminho, existe uma estrada, existe uma trajetória. Qual é essa trajetória? De separação para viver a vida de Deus conforme a palavra dele estabelece. Para que eu alcance as bênçãos, eu preciso andar na obediência aos princípios de Deus. Porque sem a obediência, eu saio desse caminho. E nós podemos ver facilmente ao longo da história da Bíblia, eu não digo nem da humanidade, a história da Bíblia. Nós vemos Lúcifer lá no céu, um anjo da guarda, querubim ungido, estabelecido por Deus. E você acha que era projeto de Deus que Lúcifer se desvirtuasse e virasse Satanás? Não era do projeto de Deus. Mas Lúcifer, pelo orgulho, pela altivez, por achar que poderia ser igual a Deus, o orgulho de Lúcifer interrompeu uma trajetória vitoriosa. Até se achar iniquidade nele, a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos. E queridos, eu quero te trazer algumas advertências hoje à noite, para você entender isso. Então, estava projetado para Lúcifer um destino vitorioso e abençoado em Deus. Não foi Deus que interrompeu a trajetória dele, foi ele que interrompeu por causa do orgulho. Aí Deus estabelece o mundo, cria o mundo e coloca aqui Adão e Eva. E os dá um título de filhos, dá a eles paternidade. Mas Deus, que tinha bênçãos infinitas para eles, estabeleceu um caminho de obediência para que eles alcançassem a bênção. E a desobediência deles, porque o jardim de Deus para eles não tinha prazo de validade. Mas a desobediência fez Deus tirá-los do jardim e colocar anjos com espadas flamejantes para que eles não tivessem mais acesso àquilo que era para eles. Eu não sei se você já está começando a fazer alguma conexão com o propósito de Deus para a nossa vida hoje. Que do mesmo jeito que Deus não tinha planos de mal, desde o início que se conhece relatos bíblicos de criação de Deus, de relacionamento com Deus através dos anjos, depois a humanidade. Depois Deus levanta o seu povo em Israel, e esse povo tinha bênçãos para chegar na terra prometida, promessas de Deus, mas a incredulidade, não foi Deus que de uma hora para outra, queridos, amanheceu ali, como diz numa linguagem popular, com a pá virada, e decidiu agora, não, hoje eu não vou mais deixar esse povo estava muito animado comigo, deixa eu fazer aqui um revestrez para a vida deles. Não, foi a incredulidade deles. E aí eles não entraram na terra prometida. A Bíblia fala de um outro personagem também, queridos, fala sobre o rei Saul. A Bíblia diz claramente que Deus levantou o rei Saul e o reinado dele era para ser eterno, de acordo com o coração de Deus. O que era eterno? Claro, existem alguns termos na Bíblia que a gente precisa contextualizar para o tempo. Então era eterno enquanto ele vivesse. Então Saul era para ser rei até o seu último suspiro de vida. Essa trajetória de líder, essa trajetória de uma posição de honra, principalmente para aquela época onde a unção de Deus só estava sobre 3 grupos de pessoas, ainda um quarto que era os artífices, os artistas para a construção do templo e para obedecer às instruções do Senhor. Mas a Bíblia diz que era sobre reis, sacerdotes e profetas que a unção de Deus estava naquele tempo, apenas sobre eles. E um rei chamado por Deus, ungido por Deus,
perdeu uma trajetória de vitória porque andou em desobediência, porque não atendeu, não honrou a unção que estava sobre a vida do profeta Samuel, um homem de Deus ungido, que chegou para o rei e disse: olha, Deus falou para você não sacrificar até que eu chegue. E ele estava lá para ter uma batalha. Eu não posso pormenorizar por causa do nosso tempo. Mas aí Deus disse: olha, você vai fazer um sacrifício, mas só depois que o profeta chegar. E ele viu o exército inimigo se aproximando. E aí ele decidiu sacrificar, ficou por causa da pressão, da circunstância, desonrou a direção que Deus deu. Aí nós vemos Ananias e Safira. Sabe, queridos, que Ananias e Safira poderiam estar dentro hoje do rol, da relação dos apóstolos da fé, daqueles que foram referenciais para levar o evangelho depois que Jesus partiu, assim como foi o caso de Saulo, de Pedro, outros discípulos. E Ananias e Safira mentiram diante da unção. E sabe o que é mentir diante da unção, queridos? Eles tinham vendido uma propriedade e eles decidiram dar aquela propriedade e eles desistiram de última hora e eles não tinham obrigação de dar nada, Deus não cobrou nada deles. Mas eles chegaram diante da unção, diante do sacerdote daquela época, diante de Pedro, e disseram: nós vendemos por tanto, quando eles tinham vendido por um preço maior, e mentiram diante da unção. E você sabia que ainda hoje isso acontece no nosso meio? Pessoas não têm vendido propriedades e têm chegado diante da unção para dizer que vendeu por um preço quando vendeu por outro. Mas têm chegado diante de autoridades que representam a autoridade de Deus, que representa a unção de Deus para uma mudança de vida, para uma correção. E às vezes nós vamos aconselhar pessoas já sabendo do erro delas. Você fez isso, fiz não, senhor. Você não está arrependido de quê? Eu não errei, não fiz nada demais. E Deus está vendo que tudo isso representa um comportamento que está demonstrando aliança com o diabo e não com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos aqui hoje à noite para receber uma palavra de condenação. Nós estamos aqui hoje à noite porque o amor de Deus quer alcançar a nossa vida para nós ficarmos livres desses empecilhos, desses entulhos que têm tentado impedir o fluir do rio de Deus na nossa vida. Você está comigo? Então eu quero lembrar para você algumas instruções do Senhor. Abre comigo, por favor, no livro de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. Você sabe o que é que eu tenho visto, queridos, nesse meu pouco tempo de caminhada com Deus, 20 anos servindo ao Senhor? O que eu tenho visto é o seguinte: existe um afã, existe um desejo tão grande pelas bênçãos, que as pessoas estão tão comprometidas com as bênçãos de Deus, mas não estão comprometidos com o Deus das bênçãos. Nós queremos mais o que o Evangelho pode nos dar do que aquilo que nós podemos dar ao Evangelho. Nós vivemos, porque tem pessoas dentro da igreja que elas estão quase que dando um tempo para Deus. Olha, peraí, 2 meses que eu estou acompanhando essa igreja, decidi, eu vou dar mais 1 mês para Deus. Se Deus não mudar, eu volto para a bagaceira. Se Deus não fizer nada, eu desisto. Como pode o barro dizer para o oleiro como é que tem que ser? Nossa vida está na mão dele. E deixa eu te dar uma boa notícia que talvez não caiu ainda a ficha no seu coração, mas vai cair hoje à noite. Em nome de Jesus, eu espero que você entenda isso. A Bíblia garante para mim e para você: não existe mais bênçãos de Deus para ser dada para mim e para você. Misericórdia, eu estou fazendo o que aqui? Você está aqui para ter entendimento das bênçãos que você já tem, ainda não se manifestaram na sua vida. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, quanto mais não nos dará juntamente com ele, juntamente com Jesus. Sabe qual é o problema? É porque a gente deixa Jesus de lado e quer as bênçãos. Sabe o que é que a gente quer de Jesus? Só o nome.
Em nome de Jesus vai acontecer. Sem nenhum compromisso com Ele, sem nenhum compromisso com a palavra, sem nenhum compromisso com Deus. Mas deixa eu te dizer o que é que Jesus ensinou antes mesmo dele ressuscitar. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu estou parafraseando. Jesus disse, deixa eu dizer para vocês como é que funciona. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe por que ele disse naquele tempo serão acrescentadas? Porque ele não tinha ressuscitado ainda. Que se ele tivesse ressuscitado, ele ia dizer, já estão acrescentadas, já lhe pertence. Porque todas as promessas de Deus eram promessas até a cruz. Da cruz para cá já é tudo realidade. Você entende isso? Então abre lá 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Como filhos da obediência. Tem alguém aqui filho da obediência? Deixa eu dar uma dica para você aqui. Olha para cá todo mundo, para você entender isso. Até seu irmão que está cochilando, acorde ele. A arca da aliança, tudo na Bíblia, todo o contexto bíblico, a Bíblia é um livro revelacional. De Gênesis a Apocalipse, ela vem se descortinando para nós. Então, na antiga aliança, Deus mostrou para o seu povo que ele queria ter relacionamento com as pessoas. Deus é um Deus de relacionamento. Então, como ele não podia habitar dentro do homem, por causa do pecado do homem que impedia que Deus viesse habitar dentro, é por isso que hoje nós podemos dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, ele habita dentro de nós. Mas na antiga aliança Deus não podia habitar dentro do homem. Então Deus começou a mostrar para o homem que ele era Deus de relacionamento e que ia conquistando, trazendo o homem para perto até chegar nesse nível que nós vivemos hoje, da graça, onde o homem pode ter a habitação de Deus dentro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na antiga aliança, a Bíblia diz que o Deus mandou fazer uma arca, chamada de Arca da Aliança. Dentro dessa arca tinha o maná. E dentro dessa arca tinha as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus. Preste atenção, olha que coisa interessante. Se tem uma arca que representa Deus, e dentro daquela arca que representa Deus tinha os mandamentos, na sua essência, quando eu aceito a arca, eu aceito os mandamentos. Porque não tem como desconectar os mandamentos daquela arca. Quem está entendendo isso? Então hoje eu e você precisamos deixar a ficha cair. Que se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu aceito Deus, eu tenho que aceitar seus princípios. Eu tenho que aceitar suas leis. Eu tenho que aceitar o relacionamento com Deus da forma como Ele estabeleceu. Porque é segurança para mim, é segurança para você. Então, partindo dessa linha de pensamento, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis, ou seja, não vos conformeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Deus não vê você vulnerável ou capaz de viver uma vida como vivia antes, porque Ele sabe o que fez com você. Ele trocou a sua natureza, você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Ele já te deu a capacidade de andar em obediência. Então ele está dizendo, se você agora é filho da obediência, você não pode mais andar conforme o mundo. Eu acho que só essa reflexão já aponta muitas necessidades de mudança na nossa vida. Porque nós precisamos ver como Deus nos vê. E Deus nos vê como Ele vê Jesus. Sem mancha, sem pecado, como filho, como herdeiro. O problema é que nós não nos vemos assim. E quando nós não nos vemos assim, nós não nos sentimos capacitados para viver como Deus nos vê. E aí ele continua dizendo: quando não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo,
aquele que vos chamou. Alguém tem dúvida da santidade de Deus aqui, queridos? Então a Bíblia diz que assim como é santo, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Mas como eu me torno santo? Eu me torno santo em Cristo Jesus. Só que em Cristo eu recebo a capacidade de colocar numa vitrine essa santidade. Essa santidade precisa ser vista, precisa ser notada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ser notado por Deus? Deixe as pessoas notar Deus em você. Você terá convicção que você está sendo notado por Deus quando as pessoas estiverem notando Deus em você. Aí você perceberá. Então o que é que ele diz aqui? Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não são em alguns procedimentos. Essa ficha não caiu na igreja do Senhor ainda. A gente acha que pode uma coisa, que numa nós somos bem resolvidos. Não, nisso aqui eu já sou crente, mas nessa área eu não sou ainda. Nós às vezes estamos levando um estilo de vida, praticando coisas que nós já sabemos que não convém. E o que é que impede de mudança, irmãos? O que é que impede de obedecermos aos princípios da palavra? Ninguém está nos impedindo. O próprio diabo não tem mais força sobre você para levar você a um estilo de vida. Sabe, eu só associo a uma falta de compromisso com Deus e muitas vezes um estilo de vida para ser aceito pelas pessoas. Tem vergonha de mostrar para as pessoas, não, eu não sou mais essa pessoa que você pensava que eu era, não. Mas fulano, e tu não entra mais nesse esquema, não entro mais não, meu filho, agora eu tenho outra vida. Agora tu é santinho, não, fica tranquilo, pense o que você quiser, mas deixa eu levar o estilo de vida que agrada ao Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo, sim ou não? Então ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade, que significa separação, um estilo de vida que agrada ao Senhor. Abre comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, está colocando ali, pronto, vamos usando ali também a Bíblia, se você não trouxe Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim, pois esta é a vontade de Deus. Tem alguém aqui que deseja fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Às vezes a gente pensa que prostituição é só pagar uma mulher para se deitar com ela. É só ir num prostíbulo onde tem pessoas que se auto-intitulam profissionais do sexo. E a pessoa pensa que prostituição é somente isso. Mas sabe, queridos, que qualquer forma de adultério, a palavra de Deus é também prostituição. Está prostituindo a palavra de Deus. Amém? Não andando em fidelidade ao Senhor. É uma banalidade ainda no meio da igreja. Se você falar hoje, queridos, sobre separação para o casamento, você não vê mais isso hoje, parece, não, eles não entendem que é de Deus, eles acham que isso é arcaico, isso é do tempo antigo, que parece que é a cultura dos pais, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz que se você não pode se conter no sexo, se case, é a ordenança do Senhor, irmãos. E nós vemos no meio do povo de Deus, muita gente que está vivendo um concubinato, e não tem temor ao Senhor. Vive de qualquer jeito e não pode, irmãos. Tem que mudar de vida se quer andar em santificação. Mulheres e homens casados, vocês têm que se resguardar para o cônjuge. Amém, queridos? O homem, ele não pode se satisfazer sozinho. A mulher não pode negar o seu marido. Tudo isso, queridos, são estilos de vida que não é um estilo de vida que não está colocando Jesus como o Senhor da sua vida.
Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor, porque os princípios de Jesus não aplicam na vida. E nós precisamos, queridos, ser radicais com isso. Quando chegar a iluminação sobre áreas da nossa vida que precisa de mudança, precisamos nos levantar e dizer: a partir de hoje eu vou andar nos princípios do Senhor, porque isso agrada ao Senhor e traz colheitas extraordinárias para a nossa vida. Olha o que mais a palavra de Deus diz para nós. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Paulo está exortando sobre um estilo de vida fora dos princípios da palavra. Paulo diz assim no versículo 21, naquele tempo, Romanos 6, 21, naquele tempo que resultados conhecestes, ou colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais. Paulo está dizendo, quando tu andava distante dos caminhos do Senhor, qual era a tua colheita? As coisas que hoje você vê colhendo e se envergonhando delas. Eu acho uma falta de consciência. Alguém que começa a andar na igreja, aí o camarada é empresário. Vou dar um exemplo assim, o cara é empresário. E aí, ele ou tem qualquer outro tipo de atividade, ou um comércio, seja lá o que for. Aí ele entra na igreja, parece que quando ele entra na igreja, ele estava com a vida arrumada. Aí ele entrou na igreja, bagunça tudo. Mas às vezes, por exemplo, ele estava com as finanças aparentemente em ordem, porque devia a todos os agiotas. Mas vinha pagando os juros. Aí ele entra para a palavra. E começa a ter algumas dificuldades por causa do estilo de vida que já tinha. Deixa de pagar o juro, aí o agiota começa a colar. Aí ele diz, entrei na igreja, piorou. Mas ele não sabe o que é colheita. Aí o camarada vinha na prostituição, tendo uma vida dupla, um relacionamento extraconjugal, ninguém nunca descobriu, estava tudo certo. E ele tendo uma vida lá que ele achava que estava uma vida maravilhosa. Aí ele começa a entrar para o evangelho. Aí o que é que acontece? O diabo viu que perdeu, não tem mais ele, sabe que logo vai perder, sabe o que é que o diabo faz? Abre as cortinas para expor toda a vida de desgraça e de pecado que ele estava vivendo. Aí o casamento começa a ter atrito, conflito, perturbação, necessidade de um arrependimento genuíno, de mudança de comportamento. Aí a família começa a ter uma bagunça, aí ele começa a dizer, tá vendo, fui inventar de entrar na igreja, bagunçou tudo. Aí começa a associar que é a palavra de Deus que está fazendo uma bagunça, quando a palavra de Deus, que é luz para os nossos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, então a palavra começa a mostrar a bagunça que estava, que a pessoa não via, não enxergava. Quando mostra a bagunça, a pessoa fica atordoada. Misericórdia, que bagunça é essa aqui na minha vida? E aí fica dizendo, eu inventei de ser crente, dancei. Não é isso. O evangelho não bagunça a vida de ninguém. Ele joga luz sobre a bagunça que estava. E nós precisamos ter humildade para decidir alinhar o nosso coração e entender que o melhor lugar é estar na palavra de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Esse tipo de mensagem, quando a gente muito escuta, não é nem aleluia, é aleluia. Eu sei que é assim. A gente não escuta muito glória a Deus. Mas sabe, queridos, eu quero crer que é porque essa palavra está confrontando a nossa vida para melhor. A Bíblia diz que há uma tristeza segundo Deus que produz vida. É quando nós olhamos a misericórdia e o amor de Deus expondo verdades da vida com Deus para nos alinhar com Ele, porque o propósito de Deus é que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você. Você está entendendo isso? Diga, eu amo essa palavra. Olha o que é que diz aqui, presta atenção. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que a cidade de Coríntios pode ser considerada, vamos dizer assim, como a vida ou o estilo de vida de uma pessoa sem Deus. Você imagina, estudando a história,
isso aqui é um contexto histórico. Existe um personagem chamado Múmio, que ele destruiu a cidade de Coríntios aproximadamente 146 anos antes de Cristo. Amém? Só que depois disso, 100 anos depois, a cidade foi reconstruída. E o que é que acontece? Quando a cidade de Coríntios foi reconstruída, a cidade passou a ter um estilo de vida e adorando outros deuses. E o imperador Júlio César, que reconstruiu a cidade de Coríntios, dentro da cidade de Coríntios, todo mundo começou a cultuar uma deusa chamada Afrodite. Por isso que hoje produtos para a libido, chama-se afrodisíacos. Por causa dessa deusa chamada Afrodite. Que ela era cultuada por mulheres. Então, as sacerdotisas, as mulheres que se diziam servas ou aderiam a essa deusa, chamada Afrodite, elas eram prostitutas. E a vida de sexo delas era como um culto a Afrodite. Então, a prostituição se proliferava. E quem vivia esse estilo de vida e fazia numa espécie de culto, de adoração a essa deusa chamada Afrodite. Presta atenção, nesse contexto, Jesus envia Paulo com o evangelho para mudar as pessoas que moravam nessa cidade que tinha esse estilo de vida. Imagina a cultura da cidade de Coríntios aprovada, porque era tido como uma adoração a essa deusa. Então não era tão, vamos dizer assim, tão ignorado pelas pessoas a prática da prostituição. Então Corinto era uma cidade depravada. Diga comigo, depravada. Aí o evangelho chega a essa cidade. Aí você imagina ser crente numa cidade como essa. Você imagina uma pessoa convertida e enfrentando toda essa pressão social, essa cultura, esse estilo de vida, e agora chega Paulo com o evangelho trazendo instruções para Coríntios, para a cidade de Coríntios, para os crentes que ali estavam, para as pessoas que ali haviam se convertido. E aí eu quero que você veja o início da pregação de Paulo para os irmãos que estavam convertidos em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver lá. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio. Ele faz uma separação entre a cidade, o estilo de vida da cidade, e a igreja de Deus, que eram as pessoas convertidas que estavam em Coríntio. Ele diz: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados. E essa palavra, querido, santificação, significa separação. Por exemplo, quando você diz que o seu dízimo está santificado ao Senhor, é porque quando você recebe o seu salário, quando você recebe uma provisão, quando você recebe um presente, uma bênção de Deus, você separa, você consagra ao Senhor aquela parte. Então o seu dízimo é santo ao Senhor porque ele é separado, consagrado para Deus. E quando eu consagro parte da minha vida, toda a minha vida recebe a bênção de Deus e a consagração de Deus. Quem está entendendo isso? Então eles dizem que quem nasceu de novo, os cristãos em Coríntios, eles são santificados. Paulo está fazendo uma advertência: olha, vocês precisam entender, vocês estão no meio do pecado, mas o pecado não está no meio de vocês. Vocês estão num contexto social que o pecado rodeia vocês, mas vocês não podem ser contaminados pelo pecado. Então Paulo faz uma exortação, ele diz assim: aos santificados. Ele não está falando para quem vive no pecado, ele está dizendo: você que nasceu de novo, você que é santificado em Cristo Jesus, chamados para ser
santos. Aí ele diz, não somente vocês, com todos os que em todo lugar, ou seja, não é só em Coríntio, é também em Marabá. Quem está entendendo isso? E todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. É assim que ele diz? Não, peraí, como é que o texto diz? Todos que invocam o nosso Senhor. Porque você está invocando, você está aceitando, você está recebendo o senhorio de Jesus na sua vida. Não é o senhorio da cultura da cidade, não é o senhorio da deusa Afrodite, não é o senhorio de estilos de vidas que Deus não pode aprovar, mas você está invocando, você está aceitando para a sua vida o senhorio de Jesus. Por isso que Jesus é Senhor dos senhores. Por quê? Porque você pode até ter um senhor sobre a sua vida. Seu patrão é um senhor sobre a sua vida. Ele manda e você tem que obedecer. Senão você vai ser desempregado. Mas o senhorio do teu patrão não pode conduzir você a ter um estilo de vida fora do senhorio de Jesus. O senhorio do teu patrão, você mulher casada, a Bíblia diz que o marido exerce um senhorio, uma autoridade sobre a mulher, mas o senhorio do marido não pode afetar, comprometer o senhorio de Jesus. Quem está entendendo isso? Por isso que Jesus é Senhor dos senhores. Se alguém tem uma autoridade sobre a minha vida e eu posso obedecer sem comprometer o senhorio que Jesus exerce sobre a minha vida, eu posso muito bem obedecer ao senhorio do meu patrão. Mas se o senhorio dele compromete um estilo de vida, por exemplo, se ele manda eu mentir, eu não posso mentir, porque o senhorio de Jesus diz que eu não posso mentir. Quem está entendendo isso? Então é isso que ele está dizendo. Chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, queridos? Então, historicamente, tem uma situação que aconteceu no Brasil, especificamente no dia 13 de maio de 1888, que foi a Carta Áurea, a Lei Áurea, que libertou os escravos. A Princesa Isabel fez a Carta de Alforria. A partir daquela assinatura dela, ninguém mais poderia ter escravo. Os escravos agora poderiam ser livres. Só que depois daquela data, ainda existiam muitas pessoas escravas, porque os senhores de engenho, os patrões, os senhores daquelas senzalas, eles não queriam, eles conseguiram por muito tempo em alguns lugares retardar aquela informação, que aquela lei, aquela carta chegasse até aqueles escravos. Então muita gente, por falta de informação, ficou escravo por muito tempo quando já estava livre. Outros, a informação chegou e os amos, os senhores de engenho diziam, não, isso aí está projetado para acontecer. Então esses rumores está realmente para acontecer, mas você não pode viver isso ainda, porque isso está para acontecer. Mas houveram escravos ousados que estavam insatisfeitos com aquele estilo de vida e que procuraram a veracidade daquela informação, entenderam que a fonte era fidedigna e se posicionaram e não aceitaram mais ser escravos. Presta atenção. Eu não sei se eu vou te dar uma boa notícia nessa hora. Eu acredito que é uma excelente notícia. A data da Carta de Alforria, que Deus estabeleceu para mim e para você, nos libertando da escravidão do pecado, tem 2019 anos. Ela foi escrita com o sangue carmesim de Jesus lá na cruz do Calvário. Naquela data, a partir daquela data, ninguém mais na humanidade, se decidisse acreditar ou se decidir acreditar nessa verdade, se posiciona, se levanta contra as investidas do diabo e você não será mais cativo às mentiras do diabo.
Então toda aquela influência, todo aquele pensamento, todo aquele testemunho negativo, você não tem noção como é difícil ser crente, olha, não é fácil não, tudo isso é uma mentalidade que não foi renovada pela verdade da palavra de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, tendo partido, deu graças, tomou e disse aos discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós. E a Bíblia diz que semelhantemente ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que será derramado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Sabe, queridos, aí a Bíblia faz uma advertência, que você não deve participar sem discernir o corpo de Cristo. Sabe o que é que significa discernir o corpo de Cristo? É acreditar em Jesus, mas não aceitar que ele já te fez livre do pecado. É você dizer que sabe que Jesus é uma realidade. Não, eu creio em Jesus, mas não andar recebendo o senhorio dele na sua vida. E numa noite como essa, é uma noite maravilhosa de fazermos reflexões sobre a nossa vida. Será que eu estou participando da ceia do Senhor indignamente? Será que eu não preciso verdadeiramente, como aquele que recebeu o senhorio de Jesus, não ter rancor no meu coração, liberar perdão para as pessoas que me magoaram, andar verdadeiramente nos princípios da palavra, não mentir, não roubar, não adulterar, não fazer nada que... mas ninguém pode ter esse estilo de vida 100% correto. Mas eu quero te dizer que em cada erro da nossa vida, que nós porventura praticarmos, se você se arrepender, eu quero te dizer que há uma força do Senhor na tua vida para você nunca mais voltar à escravidão do pecado. Porque o que a Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e muda, esse recebe arrependimento da parte do Senhor. Então nesta noite, eu queria te dar a oportunidade de você fazer uma reflexão na sua vida, de você repensar sobre a sua vida. Senhor, eu sei que eu posso melhorar, eu tenho convicção de salvação, mas eu preciso andar no senhorio do Senhor na minha vida. Então eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós aqui no Verbo da Vida, queridos, nós praticamos a ceia aberta. O que é que significa a ceia aberta? A ceia aberta é porque existem denominações que nós respeitamos, cada um pratica como entende. Tem denominações que a ceia é somente para os membros da sua própria igreja. Nós não pensamos assim, nós não vemos base bíblica para isso. A ceia do Senhor é para quem recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Então, independente de denominação religiosa, se você nos visita, se você está aqui e faz parte de outra denominação, para nós é um privilégio, é uma honra poder ceiar junto com você, porque juntos fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Então a nossa ceia é uma ceia aberta para qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo. E sabe, queridos, eu sei que é possível nós refletirmos hoje à noite sobre possíveis mudanças necessárias para a nossa vida. Não para você ser aceito pelas pessoas, mas para você ser aprovado por Deus. Sonda o teu coração hoje à noite. Aproveita essa oportunidade que nós estamos aqui com o entendimento de que já fomos resgatados.